Senhoras e senhores, convido agora o Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju, Sergipe, para apresentar o critério 1.2, modelo Gespública, 500 pontos. O palestrante será o senhor Nilo Sérgio Silva Dantas. Bom dia a todos. Desafio falar depois da Petrobras, né? Eu sou o Nilo, sou analista da área de desenvolvimento institucional da Embrapa Tabuleiros Costeiros. A Embrapa Tabuleiros Costeiros é uma das 42 unidades da Embrapa, espalhadas pelo Brasil. Ela tem um mandato de desenvolver pesquisa numa faixa de terra chamada Tabuleiros Costeiros, daí é a razão do seu nome, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Essa extensão de terra, ela compreende desde o sul da Bahia até o norte do Ceará, é uma região de 10 milhões de hectares, 298 municípios, compreende 7 estados do Nordeste, né? Exceto aí o Piauí e o Maranhão. Então, é um mandato bastante desafiador, a Embrapa Tabuleiros Costeiros. A nossa prática, a gente está em 2004, com o novo cenário político, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, com a nova posse de uma nova diretoria, entendeu que havia uma necessidade de implantar um novo sistema de governança corporativa. Baseada nisso, se implantou uma prática de gestão chamada de prática colegiada de governança corporativa. Quando a gente fala governança corporativa, ela é bastante ampla, porque houve uma necessidade de envolver a questão do processo decisório na organização, ou seja, sair de um modelo autocrático e passar para um modelo de governança corporativa de forma colegiada, onde houvesse a oportunidade, desse a oportunidade para não só a corporação, não só os seus colaboradores participar do processo decisório, mas envolvendo, inclusive, todas as partes interessadas da organização. Evidentemente que isso já vinha ocorrendo de forma isolada em anos anteriores, de alguma forma isso ocorria, mas a partir de 2004 a gente começa a sistematizar um pouco essa prática. Então, o objetivo dela em 2004, da implantação dessa prática de tomada de decisão colegiada, era que alcançasse um estilo moderno de governança corporativa, onde passou pela necessidade de se construir uma gestão participativa, inspirada nos fundamentos e critérios de excelência, onde trouxesse mais eficiência e agilidade ao processo de comunicação e aos encaminhamentos gerenciais da organização. Bom, então, em 2004 até 2003, toda a rede Embrapa, ela já escrevia relatório de gestão, até 2003, no entanto, um relatório de gestão ainda sem esse alinhamento aos critérios de excelência, aos critérios do FNQ. A partir de 2004, ela pede que as unidades adotem os critérios de excelência, né, para que houvesse um alinhamento, né, um alinhamento entre os relatórios de gestão. Na verdade, eles tinham muito mais uma conotação de relatório de atividade, propriamente dito, do que um relatório de gestão. A partir de 2004, então, foi quando houve a necessidade da gente se associar à BIPT e à Gespública, até para pegarmos know-how em escrever relatório de gestão. Isso, obviamente, não ocorreu com todas as unidades, nós somos muitas unidades e nem todas participam da BIPT, nem tampouco do Gespública. Mas a gente, em Aracaju, entendeu que seria uma grande oportunidade estar junto dessas duas entidades, né, para que pudéssemos cada vez mais aprimorar as nossas práticas de gestão e a nossa forma de escrever relatório, até porque relatório de gestão para as unidades da Embrapa sempre foram, até 2010, 2009, foi indicador de avaliação das unidades. A partir de 2004, a Embrapa Tabuleiros Costeiros conseguiu impor um ritmo de mudanças culturais, baseada nos fundamentos de excelência da fundação do FNQ, por meio da afiliação e participação BIPT e do Gespública.
Um breve histórico, com base nesses fundamentos de excelência, a Embrapa Tabuleiros Costeiros adotou, a partir de 2004, um processo participativo de decisões colegiadas, envolvendo todos os colaboradores e demais partes interessadas, por meio de reuniões institucionais periódicas, sob a responsabilidade e controle do chefe geral da unidade. Então, foi separado, construído os colegiados, nós chamamos de 5, tem 5 colegiados, que é o que compõe essa prática, obviamente obedecendo o organograma da nossa unidade. Então, o primeiro colegiado é formado pelo chefe geral, é o chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento, o chefe de adjunto de transferência de tecnologia e o chefe adjunto de administração. Esse é o staff da nossa unidade, é o que compõe a alta administração e compõe o primeiro colegiado. Eles reúnem-se semanalmente e compartilham em igualdade de condições de voto as mais importantes e complexas decisões. A princípio, nada diferente do que a Petrobras apresentou aí agora, o Comin. A gente avança um pouco mais, porque o Comin, pelo que eu pude ver, e fui um dos que avaliou o SEMPS do ano passado, já conhecia a prática, ele se restringe apenas nas reuniões entre a diretoria. Nós transformamos isso numa governança corporativa no momento em que a gente estendeu esse processo decisório para todos os colaboradores e partes interessadas. Então, esse é o primeiro colegiado, reúne-se semanalmente e toma as decisões mais importantes, geralmente a nível estratégico da organização. O segundo colegiado são os mesmos membros do primeiro colegiado, e aí já acrescenta-se, de acordo com o nosso organograma, já setores ou áreas que estão nesse âmbito estratégico, o Núcleo de Desenvolvimento Institucional, o Núcleo de Tecnologia e Informação, a Assessoria, o CTI, que é o Comitê Técnico Interno, e o Núcleo de Comunicação Organizacional. Esse forma o segundo colegiado da organização, e eles reúnem-se mensalmente e tratam de temas estratégicos, desdobrados do primeiro colegiado ou trazidos pelos membros integrantes através de uma pauta construída coletivamente. E é interessante a apresentação do colega Eduardo, da Petrobras, que ele acabou apresentando talvez algo que esteja faltando aqui na nossa prática, que é um desafio que vai sair mais um pouco à frente, e realmente o PROAR passa a ser, às vezes, um complemento para isso aqui, tá? O terceiro colegiado, gerencial, envolve todo o corpo gerencial da organização, os membros do primeiro, do segundo e do terceiro, e aí fecha o corpo gerencial da unidade, da Tabuleiros Costeiros, e em torno de 23 gerentes no seu total. Tá? Esse colegiado, ele discute temas de âmbito tático e operacional, desdobrados do colegiado ampliado ou trazido também pelos membros integrantes através de uma pauta construída coletivamente. O quarto colegiado já envolve todos os colaboradores, os membros do primeiro, do segundo, do terceiro, e o quarto envolvendo todos os colaboradores da organização. E aí todos terceirizados, todos estão envolvidos nesse momento, e eles reúnem-se com todos os colaboradores por meio de uma reunião geral, onde são tratadas questões de ordem genérica, estabelecendo um canal direto de comunicação com toda a força de trabalho da organização. O quinto e último colegiado é o CAI. Essa prática, essa reunião é uma prática corporativa da Embrapa, onde todas as unidades anualmente precisam fazer uma audiência pública. O ano passado foi interrompida, essa norma está em avaliação dentro da própria empresa. Nós não tivemos ela o ano passado, mas está em discussão. Ela é fundamental porque é o momento, é a ocasião em que cada unidade ela tem esse contato direto com o CAI, que na verdade é o Conselho Assessor Externo, que é formado por segmentos sociais, e é o momento em que toda a organização, toda a unidade tem esse contato direto, não só a unidade, de modo geral, o chefe geral tem esse contato direto com segmentos da sociedade. Então, o quinto colegiado, por meio das audiências públicas, que ocorrem anualmente, encerra o ciclo da governança corporativa implementada na empresa no momento em que reúne todos os seus colaboradores e demais partes interessadas, devidamente representadas pelos membros do CAI, que são escolhidos ou selecionados entre representantes da sociedade relacionados ao negócio da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Então, com esse quinto colegiado, a gente fecha a governança corporativa, ou seja, um modelo de
governança corporativa que foi implementado, que tem essa característica de uma governança participativa, democrática, né? Sai um pouco daquele autoritarismo, daquele modelo, daquele perfil mais centralizador. A abrangência da prática ela é uma abrangência de 100%, ela impôs na Embrapa Tabuleiros Costeiros um novo estilo de governança corporativa, propiciando o envolvimento de todos os seus colaboradores e demais partes interessadas no processo decisório da organização. Os principais desafios superados: a manutenção do mesmo estilo de governança diante da mudança de chefias. Foi implementado em 2004 esse modelo de governança dentro da empresa e 4 anos após sofremos a primeira mudança de chefe, porque você muda os dirigentes e obviamente que é o estilo dele que vai ser imposto ali como modelo de governança. Você mantém o mesmo regimento interno, você mantém as mesmas normas e no entanto, a governança é trazida pelo próprio dirigente que está assumindo naquele momento. Nós tivemos a primeira mudança e se manteve o mesmo estilo de governança. A quebra não sabemos se daqui para frente vai ser mantido. Obviamente que é algo que vamos ter que colocar isso na cultura do próprio, a prática ser transformada num processo e que ela fique na cultura da organização para que, independentemente do dirigente que entre, aquilo é algo que é bom para a organização, para os colaboradores e sejam mantidos. Isso vai ser um desafio lá para frente a ser superado. Quebra de resistência de gerentes com perfis autocráticos ou centralizadores, ainda que muitas vezes o principal líder da organização ele traga um perfil democrático, participativo, até mesmo liberal, mas quando ele compõe o seu grupo, o seu corpo gerencial, ele sempre encontra ali dirigentes, gerentes que trazem esse perfil mais autocrático, né, mais centralizador. Mas acabou quebrando um pouco essa coisa na nossa unidade e, graças a Deus, a coisa está bem implementada. O estabelecimento de um calendário periódico de reunião foi um desafio que foi superado, não foi fácil, porque não era só estabelecer um calendário de reunião para a alta administração, era um calendário de reunião, um calendário periódico que envolve todos os gerentes, aquele escalonamento dos 5 colegiados. Não foi fácil, mas também já foi superado, hoje está disponível na intranet, conforme vou mostrar daqui a pouquinho. Desafios a serem superados ainda. O estabelecimento de pauta das reuniões ainda é um pouco confuso, e aí eu vendo o PROA, quem sabe isso possa nos ajudar, aí, esse PROA, né, a desenvolver alguma coisa que possa nos ajudar na construção dessa pauta, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco o que vem a ser temas tático, operacional, estratégico, isso atrapalha um pouco ainda. Então, talvez a gente consiga superar, talvez com a ajuda aí do PROA. Publicação das memórias das reuniões. As memórias, o ano passado já foi adaptado o sistema para que cada reunião que ocorra, a gente disponibilize, não a memória, mas principais pontos que foram tratados, que já está no sistema, mas agora, em 2012, é que a gente passa realmente a começar a alimentar o sistema com o novo calendário agora para 2012. Então, é um desafio agora para esse ano. Incorporação da prática colegiada à cultura organizacional, aquilo que eu falei ainda há pouco. A gente espera que isso seja realmente, faça parte da cultura da organização, que independentemente do chefe que venha a entrar, independentemente do estilo que ele traga, ele sabe que vai pegar uma organização que culturalmente já está estabelecido nela uma prática colegiada no processo decisório. Muito difícil encontrar indicadores que a gente avalie, uma prática que é tão abrangente. Nós, na Embrapa, não temos uma prática que avalie externamente essa comunicação da Embrapa com as partes interessadas. Muito sutilmente, a Embrapa Sede faz alguma coisa relacionada à imagem da empresa, alguma coisa de satisfação de cliente, mas nada que seja diretamente a nossa unidade. Ela faz de modo geral, e aí nós não podemos avaliar de que maneira que está a nossa unidade aos olhos do público externo. Então, a gente acaba não tendo indicador para isso. Para o público corporativo, para a nossa corporação, os colaboradores, a gente vem meio que usando os critérios relacionados à comunicação dentro da pesquisa de clima organizacional. Observe que em 2005, o azulzinho aí é o referencial comparativo pertinente, a Embrapa CPATC, né, os tabuleiros costeiros,
Isso aí são só fatores de comunicação, considerando que a prática ela tem um maior viés para a comunicação. Então, a gente utilizou apenas os de comunicação, então a gente fica acima do referencial em 2005, aí nesses critérios em termos de favorabilidade. Em 2009, de 2005 a 2009 houve um lapso de tempo muito grande, embora a pesquisa de clima ela deva ser realizada de 2 em 2 anos, mas em 2007 não houve essa pesquisa, só em 2009, com a construção de novos indicadores, né, houve uma mobilização da Embrapa para novos indicadores, e houve uma queda porque houve mudança também em indicador. Embora havendo a queda, mas a gente ainda acaba ficando acima do referencial comparativo. 2011, chegou agora, essa semana passada, quase que não deu tempo de colocar aqui, e não devia ter dado mesmo, mas, de qualquer forma, a gente percebe aí uma evolução grande, né, de 48, de 52, 67 para 61%, né, de favorabilidade, mas o referencial comparativo subiu bastante. A gente vai ter que fazer uma avaliação, né, a semana passada chegaram esses dados, mas é onde a gente faz o monitoramento para ver se essa prática ela está realmente atendendo, já que ela tem esse viés tão grande relacionado à questão de comunicação, tá? É assim que é apresentado na nossa intranet, essa bolinha vermelhinha aí, quase não dá para enxergar direito, mas é o colegiado, então qualquer empregado acessa isso aí, tem colegiado, quando ele clica no colegiado, vai aparecer a composição de cada um dos 5 colegiados, dos quais a gente falou, vai aparecer o calendário anual, que só a partir de 2009 que ele foi disponibilizado na intranet, e a memória que foi colocada o ano passado e que ainda não está alimentada, a gente passa a alimentar a partir desse ano, já é um upgrade aí, um refinamento para a prática para esse ano. Quando você clica em um dos colegiados, vai estar lá o nome e o cargo que cada um ocupa dentro de cada colegiado. Se você clicar no calendário, vai estar também o calendário já previamente estabelecido, onde todos vão ficar sabendo, então é algo que já está na agenda de cada empregado. Ok, é isso. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, convido agora a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, de Manaus, Amazonas, para apresentar o critério 1.3, modelo FNQ 1000 pontos. O palestrante será o senhor Miguel Green. Bom, gente, bom dia. Agradecer a BIPS pelo convite aí de a gente apresentar um pouco da nossa experiência. Inicialmente nós vamos... Estou aqui apanhando aqui do... Inicialmente vamos falar um pouco da nossa instituição, né? A FUCAP é uma empresa privada, sem fim lucrativo, ok? Onde todo o nosso lucro, nossa margem, ela é investida na organização e atuamos em 2 dimensões, né? Com desenvolvimento tecnológico e na área educacional. A nossa atuação é na Amazônia, em linhas gerais na região norte, tem alguns pontos de atuação, tá? Em números, nosso faturamento em 2011, né, e nosso crescimento, tá? Temos 1.400 colaboradores, temos uma área construída de 15 mil metros quadrados. Recentemente recebemos esses prêmios da FINEP, né? Temos aí 7 prêmios, com o Instituto de Ciência e Tecnologia, Inovação, na categoria de Tecnologia Social, e Celso Furtado. A nossa missão aí é o desenvolvimento da região, tá? Esse é o nosso diferencial, onde nós atuamos nessas 2 dimensões tecnológicas, voltada para a região, tá? Também pertinente a nossa apresentação da prática, a política aí, nós temos uma linha para atender a qualidade, segurando a informação, né? A parte ambiental e os requisitos comuns, tá? Onde se preocupa muito com essa questão do cliente, tá? Com a exceção do ambiental, né? A segurança da informação veio para
estamos alinhados às necessidades dos clientes de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá? Então, esse é um ponto importante na nossa gestão operacional. Nossa visão, aí, que vai alinhar nossas estratégias, é ser uma instituição de excelência. Tá? A gente tem aí diversas estratégias, essa abordagem com essa busca aí, com iniciativas. A nossa atuação é bem diversa. Nós temos atuação em ensino, né? Temos curso de graduação, ensino médio, técnico, idioma, pós-graduação, tá? Tecnologia da informação, de data center, com baixa e alta plataforma, fábrica de software. Tá? Serviço tecnológico, que equivale a laboratórios, ensaios, tá? Tem design, ok? E atividade de P&D. Né? E nós temos núcleos de pesquisa das áreas acadêmicas, ok? E área de desenvolvimento tecnológico também, desenvolvimento de produtos. Então, essa nossa diversidade é um problema, né? Qualquer sistema de gestão que a gente venha trabalhar. Esta tem sido a nossa estratégia, fechou esse ano, né? Nós estamos iniciando um novo ciclo de 4 anos, atuar na sustentabilidade, no cliente, alinhando a nossa missão, projetos de impacto para a região, a excelência, né, na nossa atuação, a identidade e excelência da gestão e, considerando que nós estamos trabalhando um clima, nós estamos trabalhando uma cultura de gestão por resultado, nós estamos trabalhando nesse conceito da revista Exame, das melhores empresas, tá? Para a gente monitorar o clima organizacional, para que isso realmente não seja um empecilho no alcance das demais estratégias. Tá? Bom, com relação à nossa boa prática. Isso aqui foi do relatório de avaliação, né? Destacando aqui as várias reuniões. Tá? A gente vai abordar, então, as nossas reuniões, como é que nós estamos organizando e os nossos desafios futuros. Em linhas gerais, nós temos 4 tipos de reunião na organização. Né? A reunião do conselho diretor, a reunião para abordar assuntos estratégicos, ok? A parte operacional e, por último, o nosso grande momento da empresa seria a parte de reunião gerencial. Tá? Distribuímos as reuniões dessa forma ao longo do ano. A gerencial e gestão estratégica são reuniões mensais, ok? Reunião do nosso conselho são quadrimestrais, reunião na área crítica, com esse formato aí. Tá? Nosso conselho de modo geral, é similar a muitos conselhos. Além de conhecer as atividades, nós temos aqui as ações de acompanhar o desempenho estratégico, operacional e econômico-financeiro. Tá? Ou seja, aí tem uma abordagem ampla, né, a cada 4 meses. Então, todas as outras reuniões, às vezes, subsidiar a geração de informação e o acompanhamento dos resultados para a nossa reunião do Conselho. Tá? É o nosso órgão de administração superior. Nós temos as reuniões de ação estratégica, onde participam diretores, gestores, em vários departamentos a gente tem essas reuniões, tá certo? E aí, em linhas gerais, é acompanhar aí as ações estratégicas, tá? E tomar decisões e fazer todos os ajustes necessários para o alcance da eficácia. Tá? Em linhas gerais, se tem todas as estratégias dentro do sistema e a gente busca, através do uso desse sistema, manter o alinhamento no nosso dia a dia, né? A empresa de serviço é muito dinâmica, né? Você precisa estar sempre se adequando, surgindo novas necessidades. Então, a ideia, em linhas gerais, essas reuniões aí serem departamentais. Hoje, departamentais, a gente está evoluindo esse formato nesse ano para fazer com desdobramento da forma BORAP, de baixo para cima, tá? Para subsidiar a alta direção com mais informações. Desculpa minha garganta aí, o clima de Brasília não me fez bem ontem. Reunião de análise crítica, aí a nossa reunião é mais focada no ponto de atender as normas ISO, tá? Onde nós temos aqui assuntos de cliente, de ameaças, a parte de segurança da informação, desempenho ambiental, os processos comuns, auditoria interna, melhoria contínua, não conformidade, tá? E as decisões aí são elaboradas plano de ações e são acompanhadas, tá? Em linhas gerais são os diretores, tá? Nós estamos hoje desdobrando essa reunião. Hoje, nesse ano já está virando quase reunião mensal e por área. Tá?
Já estamos aumentando a capilaridade para esse ano. E, por último, né, o ponto alto da nossa gestão baseada em reuniões é a reunião gerencial. Em linhas gerais, faz um trabalho junto aos gerentes, né, vídeos motivacionais. Tá? Final do ano a gente realiza reconhecimentos. Tá? Mas o ponto forte mesmo do dia a dia é acompanhar tanto o desempenho institucional, né, para que todo o nível hierárquico conheça o desempenho da organização como um todo, e também o das áreas de negócio. Tá? Todas as áreas de negócio possuem indicadores que são monitorados e acompanhados. E também a área de apoio. Tá? Então, esse é o ponto alto. Né? Essa reunião, ela ocorre mensalmente, né, com a participação da alta direção. E é um momento da alta direção ter o contato com os gerentes, porque nós temos lá um nível intermediário, são os diretores. Então, essa reunião também é um momento de interação da nossa diretora com os gerentes. Tá? Esse ponto aqui realmente é o ponto, né, que mais tem apresentado desafios para a gente, esse terceiro aspecto aqui. Em linhas gerais, são abordados 3 assuntos na reunião: abordagem estratégica, abordagens operacionais e orçamentário. Ok? E, com relação à parte operacional, realmente é onde a gente trabalha baseado em indicador de desempenho. Nós iniciamos já um projeto, né, já foi divulgado no ano passado, que nós estamos alocando indicadores de desempenho a todas as áreas. Nesse ano nós estamos no nível gerencial, e a ideia é a gente chegar até nível de colaborador. Tá? Considerando a nossa diversidade de atuação, não é difícil encontrar indicadores para grande quantidade de serviços distintos. Tá? Mas a parte operacional realmente é um ponto alto aí da reunião. Tá? Eu mostro aqui até um slide que a gente usa lá, que a gente destaca, por exemplo, o nome da área, o nome do responsável, o indicador, por exemplo, né, o comportamento dele no ano, as causas do resultado. Isso aqui a gente criou para melhorar a qualidade da informação. Logo no início, né, das nossas reuniões, isso era só um gráfico, então não se tinha informação. Né? E a ideia é criar esse campo de causas e resultado, são as informações que compõem o porquê, né, do resultado gerado. Né? Não é o porquê do resultado não alcançado. Tá? O porquê do resultado não alcançado vai desdobrar em ações preventivas ou corretivas. Tá? Então, esse slide aí, por exemplo, ele é repassado para todas as áreas, os principais indicadores que não atingiram a meta. Em linhas gerais, a gente sempre escolhe os indicadores que não bateram a meta. Né? Por quê? Porque a ideia é justamente acompanhar e melhorar o desempenho da organização. Essa nossa prática ela é apoiada por esses 4 sistemas. O SGDI está mais como uma sistemática, nós não temos um sistema 100% implantado. Tá? Nós temos um sistema de gestão estratégica que faz todo o acompanhamento das estratégias, plano de ação e ata de reunião. O sistema integrado de gestão, onde a gente organiza todos os documentos pertinentes à ISO. Tá? E o sistema de gestão orçamentária, onde você coloca receitas e custos previstos e realizados. Tá? Então, o segundo aqui, né, nós colocamos como sistema, mas está mais com uma abordagem sistemática, ou seja, não temos sistema de informação ainda disponível para usar. Situação anterior à prática. Eu destaquei aí alguns pontos. Tá? Existem vários aspectos. Primeiro, nós tínhamos vários fóruns de discussão. Quando a gente foi trabalhar acima na reunião gerencial, melhorou muito a comunicação e a visão sistêmica. Tá? Nós já tínhamos sistemas, esses 3 sistemas de informação aí, que, da forma como foi organizado, não tem redundância, e as nossas reuniões gerenciais eram baseadas em atividades, ou seja, na época se falava muito a empresa que visitou, o congresso que participou, tá certo? E comunicação de fatos e resultados relevantes, né, eram realizados na reunião, mas, em linhas gerais, não se tinha uma abordagem de desempenho, de resultado. Quando nós começamos a trabalhar na prática, o que aconteceu? A reunião agora ficou mais objetiva e mais produtiva, porque nós sempre utilizamos indicador de desempenho. Tá? Melhorou a nossa capacidade de análise e tomar decisão sobre desempenho, tanto institucional quanto das áreas. Né? Lembrando que o nosso
tem uma plaquinha aqui de 10 minutos, eu acho que eu vou sobrar o tempo aí. Capacidade de análise e tomada de decisão melhorou bastante, né? Que toda organização conhece o desempenho. Um ponto aí bastante desafiador é essa transparência, né? Você vira o slide, lá você coloca o nome da área, o nome da pessoa, ou seja, isso expõe, isso é um ponto de desafio, né? Uma boa questão, mas isso, se nós não tivermos a transparência na gestão de resultado e colocar os resultados, não divulgar esse resultado, a organização perde, né? Nosso objetivo é melhorar o desempenho da organização através das pessoas. E nós temos também a comunicação da alta direção com os gestores, principalmente com relação aí aos resultados. Tá? Assuntos tratados, por exemplo, na reunião do Conselho, também são tratados aqui, são despachados, são citados na reunião. Tá? Então, um grande ponto aí, né, das melhorias foi essa questão da divulgação. A gente já vai poder melhorar o desempenho da nossa organização se nós divulgarmos os resultados. Dificuldades aí, né? Eu tentei sacar 2 aí, né? Mudança da cultura da organização, uso da gestão baseada em resultado, né? Isso nós estamos nesse projeto há uns 3 anos, né? Trabalhando, desenvolvendo, melhorando a eficácia dos indicadores, né? Mas isso realmente é um ponto. O primeiro ponto foi a qualidade da informação, para não tornar uma reunião chata, né? Difícil, né? Não motivadora, trabalhar na melhoria da qualidade dessa informação. Passamos por um processo de melhoria contínua extenso aqui. Quase todas as reuniões tinham novidades, justamente para melhorar essa qualidade. O outro ponto, né, é não bateu a meta, o gestor tem que pensar diferente agora, fazer uma análise de causa raiz, buscar fazer um plano de ação para bater a meta no mês seguinte. Né? Em linhas gerais, essa agilidade precisa ocorrer. Por exemplo, porque se o indicador é mensal, então você tem que fazer isso antes de virar o mês. Tá certo? Você não pode deixar para daqui 2, 3 meses. Transparência das metas não alcançadas realmente é uma grande dificuldade, porque gera desgaste, gera imagem, né? Pós-reunião, a gente fica com a imagem bastante complicada, mas faz parte do trabalho, né? Hoje a organização já entende isso, né? Nós não temos mais problema com essa questão de transparência aí. Atualmente, nós acabamos de criar uma política de metas para definir todas essas regras de transparência, regras de definição de metas desafiadoras, né? Para justamente apoiar e minimizar nossa dificuldade no dia a dia. Nós temos também, hoje, vamos trabalhar, esse ano já estamos trabalhando essa questão de comunicação interna. Na reunião gerencial participam praticamente os gestores, né? Mas sempre a mensagem da alta direção tem que chegar também nos colaboradores. Então, essas reuniões elas vão ocorrer, vão ser desdobradas para que isso ocorra. Tá? Então, um desafio, melhorar nossa comunicação interna dos assuntos tratados na reunião. Ok? Gente, obrigado. Eu convido agora os 3 palestrantes desta manhã para comporem mesa para responderem às dúvidas da plateia. Bom dia, meu nome é Flávia Barros, eu sou do ITEP, Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo. Eu acredito que seja uma pergunta que todo mundo deve estar querendo uma resposta. Aqui. Eduardo, esse programa PROA, eu já tinha tido a oportunidade de conhecê-lo, já tinha sido comentário, indicação, mas esse é um software desenvolvido pela Petrobras. Qual a possibilidade desse programa ser disponibilizado? Eu conversei com um órgão, eu já sabia que essa pergunta surgiria no final da apresentação. Então, eu conversei com o órgão responsável da Petrobras e a informação que eu recebi é o seguinte: se for um órgão do governo formalizar um pedido para a presidência da Petrobras, vai ser estudado e é bem provável que se libere a utilização. Falei com o gestor do sistema. Obrigada, Eduardo. Acho que atendeu a todo mundo aí, né? Com certeza. Depois é bom disponibilizar o e-mail para fazer o... Já sai daqui com um pedido formalizado já.
Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar a apresentação. Vou entrar direto na pergunta, para não tomar tempo. Meu nome é Eduardo, eu sou da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Amazonas. Conheço bem o trabalho da FUCAP, um bom trabalho que é feito na região. Ao Eduardo também, um vídeo, tive a oportunidade de rever um grande amigo meu de época de mestrado, o Ney Robson. E a pergunta é, nesse processo das reuniões, dos fluxos de informações, das experiências, dessas tentativas que vocês chegaram a esse modelo, qual o melhor formato para ter o mínimo possível de burocracia para que essas informações elas não tenham, elas não se percam em várias redes de informação? Como que essa informação chega, de fato, até a execução? Né? Seria uma pergunta, de fato, para os três, para compartilhar a experiência. No caso aqui da Petrobras, do SEMPES, a gente está utilizando essa ferramenta do PROAR e você tem uma possibilidade de acesso, você entra no PROAR e, se você não participou da reunião, nem foi convidado, você tem todas as reuniões por gerência e você pode ver as reuniões que aconteceram e, se o assunto tem uma classificação da informação, eu não explorei essa parte de classificação da informação, se um assunto é um assunto corporativo, não é reservado, não é sigiloso, você tem acesso e você lê e sabe o que está escrito naquela reunião, sabe o que aconteceu. Então, e durante a realização da reunião, da minuta, tem um momento lá que você encaminha para quem você queira que receba aquela ata de reunião. Então, mesmo que tenha uma pessoa que não tenha participado, você pode estar lá adicionando e aquela pessoa vai receber a ata da reunião para estar comentando. Então, você, durante a gestão da reunião, você consegue delegar para quem você queira que receba aquela informação. Basicamente, acontece dessa forma no SEMPES. No caso da Embrapa Tabuleiros Costeiros, esse é um ciclo de reuniões que o chefe geral é o dono desse processo e não necessariamente sejam as únicas reuniões que ocorrem na organização. Aí é o ciclo de reunião ordinária que está previamente estabelecido. Então, obrigatoriamente, essas reuniões ocorrem. Nada impede que outras venham a ocorrer, extraordinárias, com a figura do chefe, e é óbvio que estão ocorrendo, paralelo a isso, reunião com vários setores, áreas isoladas. E, nesse âmbito, vai sendo gerado uma pauta, o que deve ser discutido dentro desse ambiente, dessas reuniões institucionais, né, dos colegiados. Claro que a gente tem uma deficiência aí, como eu coloquei como desafio, é a construção dessa pauta, a disseminação desses pontos tratados vai ser implementada agora em 2012, o sistema já está preparado para isso, então a gente acredita que agora, com a disponibilização do PROAR, a gente resolve, eu acho que a gente resolve a questão da construção da pauta, e com a disponibilização na intranet, com pontos importantes da memória, eu acho que a gente fecha esse ciclo aí, ok? Obrigado. Bom, lá na FUCAP, nós priorizamos a gestão por resultado, né? Ou seja, trabalhar em cima da eficácia dos indicadores, né? E, no segundo momento, a gente vai trabalhar a sistematização das atividades. Mas fica muito difícil mesmo você fazer gestão de prazo sem um sistema de informação, entendeu? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Mas questão de prioridade, nós estamos trabalhando dessa forma. Ou seja, hoje nós utilizamos Excel para fazer. No nosso caso, nós temos dois tipos de ações, né? Ações da tomada de decisão, que você tem que dobrar e executar, e ações fruto porque você não bateu a meta no indicador de desempenho. São ações corretivas, né? Então, a ideia é a gente fazer esses dois tipos de ações de forma integrada e facilitar o acompanhamento das atividades. Minha pergunta vai para o Eduardo. Meu nome é Luiz, eu sou da equipe da ABIPS, a gente trabalha junto no Núcleo de Tecnologia da Informação. Não ficou claro para mim como que essa informação é disponibilizada para o usuário. Isso, vocês têm uma intranet, ou ela abre ali dentro do Outlook, como que ele consegue esse acesso? Na verdade, toda a informação do PROAR está dentro do Lotus Notes, que é a base, é um sistema que se não me engano, a IBM, que é a dona desse sistema,
e que tem correio eletrônico, que várias empresas utilizam essa ferramenta de e-mails e de agenda. Então, esse ProAr foi desenvolvido para ser utilizado numa base Lotus Notes. Entendeu? Então, você tem a cara lá do Lotus Notes e tem um ícone que você clica e abre o ProAr. E aí você tem acesso a esse programa que é desenvolvido pela Petrobras, mas baseado numa plataforma Lotus Notes. Ele está rodando, então, em cima do Outlook, não do Outlook Express. Não, Lotus Notes. Tá bom. Meu nome é João, eu sou do Imetro Rio de Janeiro. Inicialmente, queria parabenizar a apresentação de vocês, mas eu gostaria de tirar uma dúvida com o Miguel, da FUCAP, sabendo que o item, né, 1.3 dos critérios de excelência, ele faz essa abordagem no como que a organização avalia o seu desempenho organizacional e a análise dos indicadores, e até mesmo um ponto antes, a definição de indicadores de desempenho, ele, em cada organização, ele é visto de uma maneira, e até mesmo a interpretação conceitual. Então, no caso de vocês, a dúvida para mim foi que, no que vocês apresentaram, no caso você apresentou, falou sobre receita, né? Receita obtida e comparado essa receita com a sua própria meta. Então, eu não sei que quando, do momento do processo de avaliação, como que os examinadores consideraram, né, este indicador de desempenho como sendo um indicador realmente e não considerando como um dado gerencial, né, e como ele comparado com a própria receita, como é que isso é visto dentro da sua própria organização, para crescimento e estabelecimento de plano de melhoria. Na FUCAP nós trabalhamos, são duas questões, pelo que eu entendi, né? A primeira questão da receita. A receita na FUCAP, o Comitê de Gestão Estratégica define a receita, passa para o Sistema de Gestão Orçamentário, ele planeja e detalha essa receita, né? Então, toda a receita são definidas, e os custos também, a partir de uma visão estratégica definida por período. Tá? Agora, esse slide que eu coloquei aí, na realidade, a gente utilizou só para ilustrar como é que a gente apresenta a informação. Tá? Não foi nosso propósito ilustrar nenhuma prática de gestão com uso do indicador de receita. Né? Foi o que eu coloquei lá, quando eu mandei o material para a BIPT, que essa prática hoje nós não temos nenhum indicador de desempenho de reunião. Tá? Por isso que eu não apresentei o último tópico. Ok? Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado aos senhores palestrantes. Boa tarde, senhoras e senhores. Um breve aviso. Comunicamos que, ao término do seminário, às 17 horas, estará disponível um ônibus para levar os participantes ao aeroporto. Retornamos nossas atividades com o 8º painel, com a apresentação das boas práticas de gestão, critérios 2, 3 e 4. Convido o Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental, Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará, para apresentar o critério 2.2, modelo GES-Pública 500 pontos. A palestrante será a senhora Ruth Linda Belquimol. Bom, gente, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer à BIPT pelo convite, pela seleção da nossa prática, tá? Que, na verdade, é a grande responsável por hoje a gente estar trabalhando do jeito como a gente trabalha hoje. A prática que nos selecionaram para apresentar aqui foi a criação da área de desenvolvimento institucional, que a gente apelidou de ADI, e que, posteriormente, foi reestruturada para Núcleo de Desenvolvimento Institucional, dentro do critério Estratégias e Planos e item 2.2 da implementação das estratégias. Tá? A nossa organização é a Embrapa Amazônia Oriental, meu nome é Ruth.
Então, vamos aqui no operacional mesmo, no mecânico, né? Bom, gente, então é o seguinte, os objetivos da implementação da nossa prática de gestão, eles foram, inicialmente, pensar estrategicamente a unidade no âmbito gerencial, porque a gente, como unidade de pesquisa antiga, a gente tem 72 anos, e uma empresa de pesquisa que trabalhava na parte gerencial sem muito processo, sem dar muita atenção aos seus processos. Essa que é uma meia-culpa que a gente tem que fazer dos anos anteriores. Então, com a implementação dessa prática, normalmente a gente costuma olhar com mais atenção, no caso, para estrategicamente, né, para a unidade como um todo. Então, esse foi um dos objetivos principais. E agregar valor à gestão da unidade também foi um grande objetivo nosso. Você agregar valor à gestão da unidade foi um dos grandes objetivos nossos também, justamente por essa falta de atenção que se dava para a área de gestão. Então, a minha formação é de pesquisa, eu sou pesquisadora, fui pesquisadora durante 20 anos dentro da empresa, e eu realmente não queria saber de nada disso. Alguém vinha com papéis para mim, para preparar relatório de gestão, eu não queria saber. Eu queria saber de laboratório, queria saber de campo, queria saber de sentar e escrever meus trabalhos, né? Que era a minha atividade fim na empresa. Então, eu consigo entender muito bem esse lado, né? E, por isso, talvez, a gente tenha conseguido que isso desse certo, pelo entendimento global que a gente tem desse trabalho de pesquisa que o pessoal não quer saber da gestão. Então, nós, com essa organização, a gente conseguiu agregar, né? O nosso objetivo era agregar, a gente tem conseguido valor à gestão. E também internalizar a gestão por processos, no caso da qualidade, que a Embrapa ela vem, desde 2002, né, implementando, conversando, no sentido de trabalhar com a gestão por processos. Tá? E a gente, então, em cima disso, né, alinhado a esse pensamento, né, é que a gente resolveu também implantar uma área estratégica na unidade. O fornecimento também de subsídios para a tomada de decisão das chefias, as informações estratégicas, é um dos nossos objetivos também. A gente concentra a maior parte das informações estratégicas que eu me refiro, gente, não tem nada a ver com fora da unidade, são estratégicos para dentro da unidade. Tá? São os nossos indicadores, são como a gente trabalha de forma a elevar nossos índices, tá? O nosso ranqueamento diante das outras unidades da Embrapa. E também monitorar os processos de gestão estratégica da unidade. A gente tem uma série de sistemas corporativos que precisam ser alimentados, e, em função da alimentação desses sistemas corporativos, é que a gente é avaliado pela sede e, no fim das contas, comparado com a gente mesmo, né? Da nossa performance do ano anterior, aí a gente, no próximo ano, tem que igualar ou bater as metas, e, de preferência, bater essas metas. Tá? Bom, o histórico da implementação da prática. Na verdade, como eu digo, a gente deve muito à BIPT, né? Quando nós nos inscrevemos na BIPT em 2004, nos apresentamos pela primeira vez em 2005 aqui. Tá? O primeiro relatório de gestão que nós apresentamos foi meio fraquinho, né? Mas nós entramos, né? Porque nós pegamos de cara um relatório de 1000 pontos, a gente não tinha experiência, né? Então, ninguém ia conseguir fazer de jeito nenhum, né? Um relatório de 1000 pontos. Então, nesses 2 primeiros anos, o sistema de trabalho lá não era muito adequado, uma pessoa apenas era responsável pela elaboração do relatório de gestão. E, na verdade, foi onde tudo começou para que essa área fosse, então, criada. E quando, na verdade, eu tinha um papel de assessoria direta da chefia, e a pessoa que trabalhava com essa função do relatório de gestão era a pessoa mais odiada lá do centro, né, porque ela pedia tudo para todo mundo, pedia dados. Ela foi transferida para cá, por coincidência, para Brasília, né, e isso veio cair na minha mão. Né, o chefe olha para um lado, olha para o outro, cai na mão do assessor. Né. E eu entendi que eu não ia conseguir fazer uma coisa dessa eu sozinha, e sabendo de todas as outras atribuições que eu tinha também. Então, foi quando eu comecei a conversar com os colegas e de que forma a gente podia trabalhar. Né? Então, formou-se uma equipe, né, de vários setores, se pensou alguns empregados que tinham algum conhecimento, alguma competência que interessava para nós nessa área, e nós formamos, então, essa equipe para trabalhar, inicialmente, no relatório de gestão. Tá? Usando um mecanismo de ordem de serviço interna, quem é da Embrapa conhece muito bem o que é isso, né?
Essas ordens de serviço, normalmente, elas têm um caráter temporário, né, rápido, de 2 meses, 3 meses, mas aqui no caso, ela teve um caráter permanente. Então, era uma equipe que trabalhava permanentemente, né, durante o tempo para fazer, então, a redação do relatório de gestão. E a gente trabalhava de forma assim, meio que sem processos definidos, né? A gente se reunia semanalmente, mas sem muita definição de processo. E quando foi, então, em março de 2008, que foi o marco aqui, que a gente considera um marco, né? Por quê? Porque na chefia anterior, nós tentamos instalar uma área que realmente fosse reconhecida como um setor que trabalhasse só com essa parte estratégica dos indicadores da unidade. E ele achava que assim estava bom, essa equipe multissetorial era boa, estava funcionando, estava dando certo, e que a criação de uma outra área ia talvez gerar mais um cargo comissionado e assim por diante, né? E o chefe anterior, então, não topou, na verdade, montar essa área, mas dava todo o apoio para essa equipe multissetorial que trabalhava nesse sentido aí. E o chefe que assumiu depois, né, no caso, em março de 2008, ele já trouxe, em função de todas as conversas que a gente tinha, né, ele já trouxe no seu plano de trabalho justamente a intenção de criar uma área estratégica para a unidade. Então, foi o doutor Cláudio Carvalho, eu pedi para ele vir aqui, ele estava até aqui numa reunião de Dendê, mas não deu para ele vir, né? Aí ele já estava prevendo, então, para nós, foi muito mais fácil, daí por diante, trabalhar de forma sistemática e reconhecidamente como uma área, tá? Bom, então, aí nós continuamos trabalhando, né, desenvolvendo as nossas tarefas. Quando a gente foi montado como área, nos foram dadas pequenas tarefas, entre elas era principalmente o relatório de gestão. Mas, em junho de 2008, nós começamos a pensar de que forma, como a gente estava trabalhando numa área que exigia documentação, comprovação de prática, e mesmo assim, pelo treinamento que a própria BIPT estava dando para a gente, então, a gente tinha que documentar todas as etapas, o que ia acontecendo, para depois a gente estar hoje aqui, como nós estamos, com todos os documentos mostrando para vocês. Só que, inicialmente, nós começamos com o que a gente chamou de escritório de gerenciamento de projetos de gestão, tá? Que é uma figura que tem em grandes empresas, e a gente procurou tentar adequar esse modelo para nós. A gente chamou de AGPG, né? Só que, lá na nossa unidade, essa terminologia ela não foi muito bem aceita, você chamar de escritório, não encaixava muito bem dentro de uma empresa de pesquisa essa terminologia. Tá? Então, a gente começou a apelidar, mesmo oficialmente, tendo um projeto implantado com a criação do escritório, começamos a apelidar de ADI, né? Área de Desenvolvimento Institucional. Então, no papel era o EGPG, mas, na prática, todo mundo conhecia como ADI. Né? Então, quando o caso do projeto foi implantado, a gente já ficou, então, com uma equipe fixa. Né? Aí já ficou mais fácil para a gente trabalhar, não era mais ordem de serviço, e sim os empregados alocados para trabalhar naquela área. E, junto com isso, vieram uma série de atribuições para a gente, né? Que a gente não pensava que fosse crescer em 3 meses, crescer tanto as nossas atribuições, então a gente teve que se organizar rapidamente para trabalhar nesse sentido. Né? Aí, continuando o nosso trabalho, em dezembro de 2008, nós resolvemos, então, em função dessa documentação, modificar, fazer um outro termo de abertura de projeto, a gente chama, na figura de gerenciamento de projetos, um Project Charter, né? Com o nome ADI, porque não tinha nada registrado, né, como ADI. Então, nós mudamos a figura, né, de escritório para ADI oficialmente. Fizemos esse Project Charter aqui, ele é nada mais do que 1 ou 2 folhas, onde consta o objetivo, onde consta a equipe, onde constam as premissas para a criação dessa área, e o chefe geral assina. Então, a partir do momento que ele assina, ele assume o compromisso de incentivar. E, mesmo que não tivesse sido assinado, ele estava incentivando, mas a gente precisava dos documentos oficiais para que a gente fizesse, então, toda a história da boa prática. Né? Aí foi assinado o Project Charter e, posteriormente, nós fizemos o projeto de implantação e, assim, continuamos trabalhando. Né? Em agosto de 2009, foi oficialmente implantada, né, legalmente, assim, digamos, com dependências, né, porque até então a gente reunia num local, no outro, aonde desse, e
A partir daí, a gente já passou a ocupar 2 salas na chefia geral, no prédio da chefia geral, que para nós era mais fácil estar próximo do chefe para poder trabalhar mais tranquilamente. Tá? Bom, então, quando nós pensamos na ADI já como área, nós utilizamos todas essas ferramentas, todos esses documentos que a gente considera importantes para a criação de uma área estratégica dentro de uma unidade, né? No caso da Embrapa, a gente usou qualidade total, organização e métodos, que é uma disciplina de gerenciamento de projetos, né? Os nossos ativos intangíveis, né? O próprio PDU, que a gente tem que trabalhar, o plano diretor da unidade, alinhado ao plano diretor da sede da Embrapa, né? A gente tem que trabalhar alinhado. Então, nada do que a gente programe dentro da instituição, seja pesquisa ou seja administração, pode ser desalinhado ao PDU. Tá? Então, nós usamos a AMP, Planejamento Estratégico, o BSC, né, Gerenciamento por Diretrizes, e assim por diante. Então, juntamos tudo que a gente tinha de conhecimento em relação a isso para poder idealizar essa área. Tá? Bom, então, ela foi criada com a sua missão, com a sua visão e com seus valores. Tá? A missão nossa seria fornecer para a chefia geral informações estratégicas, estudos, ferramentas, processos e pareceres no âmbito da gestão estratégica da unidade, né? Então, na verdade, a gente também trabalhou muito com retrospectiva do que já tinha. Logo no início, nós fizemos muita análise crítica de documentos que já existiam, de planos de melhoria de gestão anteriores, de relatórios de gestão anteriores, né? Então, a nossa missão justamente era também dar parecer para ele de tudo que tinha sido feito para trás, para que a gente procurasse melhorar um pouco mais, né? Aumentar mais os nossos indicadores. E a visão que a gente tem é de tornar-se referência na gestão estratégica da corporação, tá? Com fundamento na credibilidade das informações fornecidas, na inovação e eficiência das ferramentas utilizadas e processos produzidos, e também no profissionalismo. Então, a gente sempre procurando manter a linha do profissional. Tá? Dentro do conhecimento que a gente tinha, claro, né, que ninguém seria, naquela época, tão especialista nisso até hoje, né, a gente ainda está engatinhando nisso. E os nossos valores seria o comprometimento com o desenvolvimento institucional da unidade, a responsabilidade ética, a visão sistêmica e estratégica da organização. Tá? Isso é uma coisa muito importante, né? Isso foi uma coisa que ajudou a gente a crescer e a ser reconhecido, essa visão sistêmica. Tá? Qualidade e excelência como busca permanente, postura reflexiva, investigativa, criativa e inovativa, trabalho em equipe fundamental, que a gente viu antes, que uma só pessoa, né, não conseguia fazer um bom relatório. Né? E outros trabalhos também, que a gente sozinha é mais difícil trabalhar. A confiabilidade dos estudos, das informações de dados gerados e também o profissionalismo com conhecimento. Bom, então, finalmente a gente conseguiu um reconhecimento, né, isso já foi em 2010, que essa ideia, né, da criação de uma área estratégica numa unidade da Embrapa, ela era, de certa forma, inédita. Né? Então, com isso, nós concorremos a uma premiação, ganhamos, né, na categoria Criatividade, com ação gerencial justamente da criação da ADI. Né? Foi um reconhecimento importante para nós, porque, a partir daí, a gente começou a pegar consultas de outras unidades para que a gente desse um apoio para que eles também tivessem uma área parecida. Né? E agora a gente vai ver, aqui para frente, que foi institucionalizada. Né? Então, em julho de 2011, houve, então, a aprovação do novo regimento interno. Né? O nosso regimento interno antigo era de 1998, já estava um pouco defasado. A empresa já tinha mudado bastante. Aí, nós fizemos toda a revisão desse regimento interno e a Embrapa, sede, adotou como mandatório, na cabeça do seu organograma, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ali, um núcleo de desenvolvimento institucional. Foi aí que mudou a nomenclatura de ADI para NDI. O que mudou no nosso trabalho foi pouquíssima coisa, foram algumas poucas atribuições que nos foram também imputadas no novo regimento, mas a gente já vinha trabalhando estruturado, então nós não tivemos assim, dificuldade de implantar essa estrutura mandatória que a sede pediu. Então, no regimento, nós temos 13 competências, eu não trouxe aqui porque também a gente não tem esse tempo todo, né? Mas a elaboração de qualquer documento que venha para a sede, a gente ajuda, né? Qualquer comprometimento em termos de metas, os sistemas corporativos, CID, CIEV,
balanço social, né? A gente só não se envolve com a parte financeira, né? Aquela parte que tem a ver com leis, né? Orçamentos e gasto de dinheiro, né? Passagens, viagens, nada disso a gente se envolve. Existem outros sistemas lá que operam e que nós não temos essa ingerência. Tá? Então, além dessas atribuições que estão constando no regimento interno, nós temos também a cooperação internacional com a gente. Tá? 5 minutos, estou acabando. Tá? Nós temos também a cooperação internacional com a gente, por conta de que eu sou a articuladora internacional. Né? Então, aí já juntou tudo ali naquele bolo e a gente está trabalhando. Tá? Aqui, só rapidinho mostrando para vocês, né? O núcleo de desenvolvimento institucional está aqui. Nós temos 3 núcleos estratégicos, tecnologia da informação, comunicação organizacional e o NDI. E o CTI é um comitê que tem regimento próprio, estatuto próprio, né? Mas ele está ali junto com a gente, diretamente ligado à chefia geral, tá? O que não significa que a gente esteja acima dessas chefias, tá? Das outras chefias adjuntas, que é a administração, transferência e pesquisa e desenvolvimento. A gente permeia entre eles pedem muita coisa para a gente trabalha também com eles. Mas, em termos de quem manda em mim, chefia geral, quem me avalia, chefia geral. Tá? Mas os outros chefes todos, eles têm também ingerência sobre nós. Bom, então, a prática ela abrange praticamente a unidade inteira, né? Porque todas as ações que a gente tem rebatimento, tanto nos setores quanto nas outras chefias adjuntas. Né? Então, a gente senta, as nossas decisões elas não são tomadas sem consultar as chefias, a gente participa de reuniões não ordinárias, né? Sob demanda com a chefia geral, tá? Para tomar decisões, a chefia dá o aval, aí a gente implementa, mas passa... todas as decisões que a gente toma têm a ver com os supervisores de setores e com as chefias. Tá? Bom, os desafios que nós superamos foi a transposição da resistência na área administrativa, né? Muita gente já falou sobre isso aqui, né? Que você tem uma cultura instalada, né? Então é muito difícil você trabalhar quando você vem com uma novidade, ainda mais que você vem pedindo coisa, né? Você vem pedindo dados, vem pedindo que a pessoa se sente, que a pessoa redija. Então é muito difícil você transpor. Mas a área administrativa se comportou muito bem porque entendeu que aquilo ali só ia ajudar, né? E que ela ia ter um trabalho no início e depois a máquina ia funcionar azeitado, né? Então, nós tivemos treinamentos em disciplinas desconhecidas. Eu não manjava muita coisa de gerenciamento de projetos. Teve um empregado nosso que teve MBA, né, em gestão por projetos, e a contratação dele foi fundamental para isso, tá? Que é o Valdo Balês. Então, ele devia estar aqui, mas também não pôde vir por falta de cota de viagem, né, motivos financeiros, né? Então, nós tivemos assim, desafios de quebrar a cultura institucional, de fazer com que o pessoal saísse da zona de conforto, né? Principalmente aquele pessoal do operacional, que chega todo dia, entra, senta na sua cadeirinha, faz seu trabalho, sai, vai embora. Né? Então, eles conseguiram se enxergar dentro da unidade, visualizar o benefício que o trabalho deles traz para a unidade. Né? E nós também estabelecemos alguns paradigmas, né? Com, por exemplo, a atuação horizontal do NDI, né? No caso, na estrutura organizacional como um todo, em detrimento da hierarquia, porque antes só as chefias decidiam e todo mundo embaixo obedecia. Então, a gente está, de certa forma, ajudando nas decisões estratégicas, então isso é uma quebra para nós de paradigma. Tá? E também nós priorizamos a integração das ações, né? Para incremento do índice de desempenho institucional. Isso eu vou mostrar para vocês como resultado da nossa prática lá na frente. Correr aqui um pouquinho. E desafios a superar na área de pesquisa e desenvolvimento. Você tem alguns cargos de gestão, então é preciso mais conversa com eles, muita resistência, tá? Mas a gente está chegando lá. E também nós somos muito grandes, a gente tem unidade no interior e a gente precisa socializar essas práticas com eles, né? Da alimentação de sistemas corporativos, dos dados que a gente precisa. Né? Nós conseguimos, estamos tentando conseguir, né? Minimizar, de um modo geral, os efeitos dessa cultura instalada, como eu já falei antes. Né? A competição interna, você começa a fazer um trabalho, começa a aparecer o trabalho da equipe, aí começa a ciumeira, começa... Então, isso, de uma certa forma, foi um problema muito assim, evidente lá, que a gente vai tentar superar, está superando aos poucos. Né? E também, nós temos que, como desafio a superar, né, desenvolvimento e implantação de novas ferramentas de processo de gestão. Então, a gente tem que trabalhar com risco da empresa, a gente não trabalha.
né? Então, algumas coisas, a gente precisa ainda, a implantação definitiva da gestão por processo da qualidade, isso nós estamos caminhando, mas ainda não conseguimos definitivamente, são um pouco mais de tempo. Tá? Aqui, rapidamente, né, alguns treinamentos que a gente ministrou, né, durante esse período de 2008 a 2011. Né? Eu ia conversar um pouquinho mais sobre banco de processos, que eu evidenciei em vermelho, mas o nosso tempo está curto. Quem quiser algum detalhe, pode me procurar, né? E que o pessoal tem o endereço aí, tem tudo. Então, os treinamentos. Então, aqui é só mostrando, por exemplo, um salto que a gente deu em termos de resultado de indicadores, né? Em relação ao balanço social da Embrapa, a gente foi subindo. Olha, de 2008 para cá, nós fomos subindo aqui em termos de ações que a gente dava entrada no sistema corporativo, que a gente chama... existe um site onde a gente dá entrada nas ações sociais dos projetos. Então, antigamente, isso era feito de forma aleatória, alguém se lembrava que tinha uma ação social, ia lá, colocava. Então, a partir do momento que esse trabalho foi sistematizado, a gente teve aqui um ganho de 268% em 3 anos. É uma coisa boa para nós. Né? Nós começamos a deixar de ser aquela unidade grandona, aquele paquiderme que caminhava devagar. Né? Então, a gente já começou a mostrar resultados. Tá? Outro indicador aqui, né, as entradas no sistema de eventos. Né? Então, nós somos uma unidade de 513 empregados. Né? Então, como é que a gente tinha só 472 eventos? Né? Então, o nosso ranqueamento era muito baixo, a gente ficava em 12º lugar. Né? Nós chegamos em 2010 a 3º lugar, e em 2011 ainda não tenho esses dados, que acabou agora há pouco tempo. Então, para nós, como metas a bater, a gente quer registrar todo e qualquer evento que a gente tenha. Né? Então, a gente ainda está precisando melhorar um pouquinho aí. Tá, e aqui, finalmente, mostrando o indicador, né? O índice de desempenho institucional é aquele que mais a sede presta atenção, porque é onde ela acaba dando o ranqueamento. Né? É um famigerado DI, né? Que quem é da Embrapa sabe disso, quem trabalha com isso sabe, né? Então, o que eu quis mostrar aqui rapidamente? Né? Aqui, em vermelho, né, 2005, foi quando eu mencionei justamente a nossa entrada na BIPT, né, que nós nos inscrevemos pela primeira vez. E começa aqui, só mostrando para vocês, a linha azul é a performance da Embrapa, a linha verde é a mediana, onde está, inclusive, a Embrapa incluída. Né? Então, historicamente, a gente tem alguns poucos pontos onde nós chegamos próximos da mediana e, a maioria das vezes, abaixo. Né? Então, a partir daqui, 2005, a gente começou de 2004 para 2005, começou a subir, encostamos na mediana aqui em 2006. Em 2007, foi aquela transição de chefia e a gente teve uma certa perda, né? Um certo baque. Tá? Porque esse índice é um cálculo imenso, é uma fórmula deste tamanho que não são só indicadores simples, envolve econômico, envolve parceria, convênios, uma série de coisas. Então, a partir, então, de 2007 para 2008, nós começamos a subir, encostamos, e aqui também, historicamente, pela primeira vez em 14 anos, nós conseguimos ultrapassar, né, a mediana, o que é um fato que esse chefe vai levar com ele, porque ninguém antes fez. Né? Então, ele apostou numa área estratégica e ele conseguiu um resultado inédito, que até hoje ninguém tinha conseguido na gestão anterior, no caso nosso, lá em Embrapa Amazônia Oriental, que era ultrapassar a mediana, tá, do IDI. Bom, então, aqui a nossa casinha, nossas dependências, já temos morada própria, saímos do prédio da chefia, nos foi dado, lá é igual uma fazenda, são pequenos imóveis, né? Então, a gente ganhou a nossa casinha, aqui nosso chefe-geral, no dia da inauguração aqui da casinha, chefe-geral, chefe de pesquisa de administração, aqui a minha equipe, esses 3, está faltando um, e aqui secretária executiva do CTI, tá? Todos dando apoio, todos sempre muito prestativos e sempre apoiando as ações do NDI. Bom, então, em suma, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, depois, qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Tá? Bom, senhoras e senhores, convido agora o Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental, Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna, São Paulo, para apresentar o critério 3.2, modelo GES-Pública 500 pontos. A palestrante será a senhora Cláudia Vaz Cresce. Boa tarde, meu nome é Cláudia Vaz Cresce, eu trabalho na Embrapa Meio Ambiente e vou apresentar para vocês a boa prática de integração do cadastro online, o Common SAC, e pesquisa de satisfação do cliente externo.
A Embrapa Meio Ambiente é uma unidade da Embrapa certificada ISO 9001 e a atuação da Embrapa Meio Ambiente é a interface da agricultura com o meio ambiente. Bom, qual que é o objetivo dessa prática? A pesquisa de satisfação do cliente externo é um instrumento que nós temos para facilitar a obtenção da opinião do nosso cliente em relação ao atendimento que ele recebeu do SAC. Então, em 2005, nós aplicamos um formulário eletrônico para facilitar a aplicação dessa pesquisa. O outro objetivo da prática, e ela era feita anualmente, e ela passou a ser diária. O outro objetivo da prática foi evitar o recebimento de spams na caixa de e-mail do SAC. Também criar um banco de dados de resposta dos nossos atendimentos, acompanhar as respostas desse banco de dados e o nível de serviço acordado com os nossos usuários, que nós temos um prazo de 8 dias para atendê-los. Então, como nós estávamos gerenciando o SAC por um cliente de e-mail, era difícil fazer esse acompanhamento. Então, o objetivo da prática era implantar uma ferramenta para facilitar esse acompanhamento. O outro objetivo era obter estatísticas desses atendimentos e definir uma maior área de interesse do nosso público. O histórico. Em 2006, o Núcleo de Tecnologia da Informação implantou esse formulário eletrônico, como eu havia comentado, e o NCO, que é a área responsável na nossa unidade, por cuidar do SAC, solicitou ao NTI que disponibilizasse, nas respostas do SAC, o link da pesquisa de satisfação. Então, o que nós fizemos? Nós atendemos essa demanda, mas ainda o atendente do SAC ele tinha que colocar manualmente o link da pesquisa de satisfação na resposta do e-mail do SAC. Isso era feito manualmente ainda. Não era muito fácil. Em agosto de 2007, por um apontamento de auditoria, nós recebemos um apontamento que o SAC deveria ser melhor gerenciado, para que as buscas de informações pudesse ser mais fácil. Por exemplo, se tivesse um atendimento que alguém ligasse para a gente ou alguém pedisse alguma coisa sobre controle biológico, como que nós responderíamos facilmente para o cliente? Tá? Então, houve esse apontamento da auditoria. E aí foi solicitado novamente ao NTI, né, que é o nosso Núcleo de Tecnologia da Informação, para que a gente pudesse desenvolver um sistema para atender a esse apontamento. Aí nós fizemos toda uma análise da unificação dos bancos de dados, de clientes e do cadastro online e do envio da pesquisa de satisfação. O cadastro online é o meu cadastro no site da unidade. Tá? É um banco de clientes que nós já temos. Então, nós gostaríamos de fazer uma unificação dos nossos cadastros de clientes. E, em janeiro de 2010, essa integração já estava em produção. E como que aconteceu isso? O site da Embrapa Meio Ambiente, o formulário do SAC, do cadastro online, foi reformulado para atender uma solicitação do SAC. E o sistema de eventos online da nossa unidade também teve que passar por modificações. Por quê? Porque as inscrições online também usam o mesmo formulário do site da nossa unidade. Então, essa foi uma alteração que nós tivemos que fazer, que eu vou mostrar na próxima tela, que vocês vão poder entender mais facilmente. E o diferencial dessa prática que nós tivemos foi a implantação de um software livre, que ele é utilizado para a Helpdesk, que é o software Ocomo. Esse software ele é utilizado para atendimentos de informática. Então, por exemplo, ele é configurado para níveis de serviço
Então, por exemplo, para instalar uma impressora, um técnico de informática demora 30 minutos. Para configurar um cliente Gmail, 2 horas. Para formatar um micro, 1 dia. Então, essa ferramenta trabalha com níveis de serviço. E o que nós fizemos? Nós customizamos para o nosso saque. Então, o nosso saque, nós customizamos para que o nível de serviço fosse atender o cliente em 8 dias. Então, nós customizamos uma ferramenta, que é um software livre, que é para atendimento de suporte de informática, mas nós adaptamos para o atendimento de serviço ao cidadão. E aí, assim, a gente consegue obter o acompanhamento todinho do atendimento. Então, a gente até brinca lá que foi o insight coletivo que nós tivemos, né, na unidade, que foi o grande tchan, né, da prática, da implantação dessa prática. Opa. É engraçado porque eu sou da área de informática, mas aí, para mexer com a tecnologia é difícil, né? Uma coisa impressionante. Aqui é o campo que nós tivemos que criar do perfil para atender a pesquisa de satisfação do cliente. Se vocês entrarem no nosso site, que vai estar no final, aqui é o meu cadastro. Vocês vão ver lá que tem esse campo aqui de perfil, que está definido no nosso manual da qualidade. Ele foi colocado aqui esse campo para atender a pesquisa de satisfação no final, né, que é encaminhada ao cliente automaticamente. E aqui é o nosso cadastro. Esse campo aqui também foi incluído para a solicitação do saque. E o que acontece? Se um cliente, um dia, participou de um evento na nossa unidade, ele colocou já todos esses dados. Então, se um dia ele entra para fazer um saque, ele não vai ter que digitar tudo de novo. O que ele vai fazer? Ele já entra numa tela e ele só digita a solicitação dele. Então, essa que foi a integração. Por isso que o sistema online de eventos foi alterado. Quais que foram os desafios superados e os a superar? Os desafios superados. Então, todo o processo do saque foi alterado na nossa unidade. Por quê? Porque, internamente, o que aconteceu? Os atendentes do saque tiveram que aprender uma ferramenta que não é mais um cliente de e-mail, né, um Thunderbird, um Outlook, que a gente não usa, né, nós não usamos ferramentas pagas, a gente só usa o Thunderbird, o Firefox. Então, eles tiveram que aprender um software, né, a manusear um software. E o processo externo também teve que ser alterado, porque nós tivemos que orientar o nosso cliente a não mandar mais e-mails para o saque@cnpma-embrapa-br. O nosso cliente agora, ele tem que conversar com a gente por meio do formulário www.cnpma-embrapa.br/saque. E lá ele se cadastra, né, e cadastra a sua solicitação. Então, isso teve todo um processo de divulgação e que foi alterado. Então, foi um processo grande, né, definido, tanto internamente quanto externamente. Então, foi um desafio grande aí que teve que ser superado para a prática ser implementada. A outra coisa era que o índice de pesquisa de satisfação, a resposta era muito baixa. Por quê? Ela era aplicada anualmente. E, com a prática, ela passou a ser aplicada diariamente. E isso foi muito bom. Porque como que nós fazíamos? No final do ano, nós mandávamos o link da pesquisa para que os clientes respondessem. Só que o que acontece? Um cliente que recebeu atendimento no início do ano, provavelmente no final do ano, ele já tinha esquecido. Agora, depois, com a implantação desse software, já vai o e-mail, como vocês vão ver no final, com a resposta do saque mais o link da pesquisa. E aí ele já pode responder o que ele achou do atendimento. Então, o nosso índice aumentou. A segurança da informação, esse foi um desafio muito grande que foi superado e muito bom também. Por quê? Antigamente, o atendente do saque ficava, né, com os seus e-mails na máquina dele, localmente, e agora não. O Ocomon, ele fica no nosso servidor de rede. Então, agora, a segurança da informação
não tem nem o que falar, porque o nosso servidor de rede tem um backup diário da informação do saque. Então, isso foi um grande desafio, muito bom, né, para a segurança do saque. E a gestão da informação, nós temos relatórios de auditoria, que nós podemos tirar. Os desafios superados é que o NCO ele deve garantir que todos os atendentes do SAC eles sigam os mesmos padrões quando ele for colocar as informações no software como vocês vão ver mais para frente. E esse processo de melhoria ele tem que ser assistido, porque senão o que vai acontecer? Ele não vai garantir o seu sucesso. E nenhum processo que é implantado, se ele não for assistido e ele não for gerenciado, ele não é mantido. Então, ele tem que ser assistido e gerenciado. E o grande desafio a superar é a gestão da informação, porque, apesar de nós estarmos fazendo, ela tem que ser mantida e melhorada. Os principais indicadores, né, do sucesso da prática é o gerenciamento diário por meio de relatórios, a recuperação de respostas, que é muito eficiente no Common. Hoje, eu digito lá controle biológico, ele me traz tudo que eu já respondi sobre controle biológico. A diminuição de spams na caixa de e-mail do SAC, nós recebemos poucos e-mails de spams, antes a gente recebia muito, né? O acompanhamento diário da pesquisa de satisfação, que nós temos consultas, né, para acompanhar diariamente o que o nosso cliente responde sobre o nosso atendimento. E o índice de pesquisa de resposta, que subiu antes do Common 5,9%, subiu, após a implantação do Common, 17,44%, que foi bastante alto. Aqui nós temos uma tela do software. Aqui, tudo que é cadastrado no site da unidade, ele cai aqui. O atendente do SAC, ele vê o que o cliente pediu. Aqui é o e-mail do cliente, né? E aqui, olha, é o nosso tempo de resposta, e eu já estou acompanhando. Esse aqui está em amarelo, porque ele já passou dos 8 dias de atendimento. Ele está em 8 dias e meio, 9 dias. Os que estão em verde estão dentro do prazo. Então, aqui é a maneira de eu acompanhar o meu atendimento. Se eu clicar no número aqui do chamado, que é o protocolo do nosso cliente, eu vou clicar aqui e eu vou ver toda a vida do chamado, toda a vida do atendimento, tá? Que é o quê? Que é a vida do atendimento. Então, isso aqui é a vida. É a solicitação que o cliente fez, tá? Aqui é o número, ó, da solicitação. Aqui é o que eu estava falando para vocês, é como o atendente do SAC tem que classificar a informação. Ele classificou aqui como modelagem e simulação. Aqui foi quando ele colocou a ocorrência foi encaminhada para um nosso doutor, tá? Depois, o nosso doutor ele respondeu, o cliente do SAC veio, colocou aqui qual que foi a solução, né, para o problema, o tipo de solução, classificou, e essa é a resposta que vai para o nosso cliente. Aqui, o que acontece? Poderia ter outros assentamentos. Por exemplo, o pesquisador está em férias, voltará daqui 15 dias. Então, aí, outro assentamento. Vamos encaminhar para o pesquisador Dr. Paulo. Então, você vai contando o histórico do atendimento, e é por isso que nós temos toda a rastreabilidade. Então, essa que é a vantagem e o controle do atendimento que nós temos dentro da ferramenta. A ferramenta é muito rica em buscas, né? Então, nós temos vários campos aqui chave, né, para fazer pesquisas. Então, você pode procurar por tipo de problema, pela descrição do problema, que eu estava falando para vocês, de controle biológico,
por contato, pelo local, no caso aqui a gente coloca pelo nome dos nossos pesquisadores, pelos nossos empregados, por data de abertura, pelo status que ela está, em encerramento, fechada, enfim. É muito vasta o tipo de consulta que você pode fazer dentro da ferramenta. Eu pesquisei para mostrar para vocês o motor multicombustível, que é muito procurado em nossa unidade. Aí, o que a ferramenta trouxe? Eu estou com um problema, né, de ir para frente e para trás, não é possível. Aqui, ó, consulta pelas palavras-chave, motor multicombustível. O que ela me trouxe? É que aqui não dá para vocês lerem, né? Mas são 23 possíveis soluções. Então, aqui, ó, o atendente do saque, ele vai ter 23 soluções para ele ler o que melhor atende ali. Então, o que acontece? Ele já perguntou isso para o pesquisador uma vez. O que trata-se do motor multicombustível? O pesquisador não vai precisar ficar respondendo para ele 10 vezes a mesma coisa. Então, ele simplesmente pode pegar uma resposta já cadastrada, encerrar a solicitação e rapidamente já atender o cliente. Tá? Aí, à noite, todas as solicitações que são encerradas são automaticamente encaminhadas para os nossos clientes com a resposta que foi cadastrada no software e com o link da pesquisa de satisfação. Então, agiliza muito o atendimento e também o controle interno. Aqui, nós temos o principal indicador de relatório de rastreabilidade. Nós temos aqui, ó, um pesquisador que atendeu 28 chamados dentro do prazo, 2 chamados em 8 dias e meio e 3 chamados em, vamos supor, nós temos 8 dias, aqui 20% acima do prazo, sei lá, vai dar uns 14 dias, mais ou menos, em 13 dias, um pouco acima do prazo. Aí vocês vão me perguntar, e como que você sabe o que aconteceu? Tá, está vermelho, então a gente tem que saber o que está acontecendo de errado. É só nós virmos nessas bolinhas vermelhas aqui e clicar no número do chamado. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa acontece para os amarelos. Clicar nesse número e aí vai ter a vida do chamado, que é aquela outra tela que eu mostrei para vocês. E aí garante todo o atendimento. A gente vai saber tudo o que aconteceu naquele atendimento. E aqui a tela que é o atendimento de fato, que nós encaminhamos para o cliente, né, com a solicitação dele, a nossa resposta e o link da pesquisa de satisfação. Se ele clicar aqui, ele vai cair na nossa pesquisa, ele responde rapidamente a pesquisa de satisfação, somente esses campos. E aí nós podemos monitorar as suas respostas. Aqui estão meus contatos. E é isso.